Sem subvenção, o agricultor está abrindo mão do seguro rural no Paraná. O programa do governo federal tem a menor área segurada desde 2019 e o menor índice de contratações e produtores beneficiados desde 2020. O orçamento de 2024 é parecido com 2023, que se mostrou insuficiente, gerando insegurança no campo. Vamos saber mais sobre esse tema com o pessoal, nossos queridos amigos da FAEP-Senar, que é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a técnica Ana Paula Kowalski. Ana Paula, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Falamos muito já hoje aqui sobre perdas, projeções, o governo anunciando desde a semana passada abertura de créditos ou extensão, prolongamento da dívida. Mas isso poderia ter sido evitado se lá no ano passado a gente tivesse tido um seguro rural mais robusto, não é? Com certeza, boa tarde, mais uma vez obrigada pelo convite para a gente falar de um tema que é tão caro aqui para a Federação do Paraná. Como você bem colocou, nós somos o estado que lidera sempre a contratação de seguro rural, justamente porque a gente acredita que essa é uma ferramenta fundamental de gestão de risco. Como você bem colocou, ela evita que o produtor parta para uma renegociação de dívidas por ter perdido sua lavoura e não ter capacidade de pagamento dos seus compromissos financeiros assumidos, do seu custeio, dos seus investimentos. Então, é com certeza a ferramenta que mais se adequa ao que a gente imagina que é uma boa gestão de risco da propriedade rural. É claro que a gente tem que ter um zoneamento agrícola para saber onde é mais arriscado plantar. Mas é diferente a forma como o produtor rural é tratado lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, e aqui no Brasil. Aqui parece que a gente está pedindo um favor. Todo ano, com o pires na mão, pedindo ao governo, pelo amor de Deus, aumente o seguro. Como se isso fosse um luxo, um benefício. Quando, na verdade, nós estamos falando não só de comida, mas também de energia, né? Porque hoje biodiesel, energia, combustível verde, tudo vem do campo. Então, quando acontece uma perda como agora, a gente, mas é a segunda maior safra. É a segunda maior safra, mas poderia continuar sendo a maior. E o seguro ele é interessante porque ele aumenta a chance de você ter uma estabilidade de produção realmente, né? Como você bem colocou, o produtor ele já está... Ele está no jogo, né? Ele produz e ele sabe os riscos que ele está correndo. Obviamente que algumas regiões têm maior percentual de risco de perda, outras menos, mas ele produz, utiliza o ZARC, porque hoje você não tem como contratar crédito rural, seguro ou mesmo o Proagro, no caso dos agricultores familiares, se você não plantar dentro do zoneamento, né? Tendo os percentuais de risco maiores ou menores. Então, ele já usa essa ferramenta de praxe toda a safra, mas ele realmente precisa contar com esse recurso, né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de que o recurso para o seguro rural tem que ser obrigatório, para não ter corte, não ter chance de corte e realmente virar uma política de Estado, que o governo assuma isso como uma ferramenta fundamental para que a gente também mantenha uma estabilidade de produção e mantenha o produtor sempre engajado a produzir cada vez mais alimento e diversificar o seu leque também de produção de grãos, principalmente, que é o principal contratante, né? Eu, desde que cubro esse setor, e já faz década, eu vejo os pedidos do setor para que o Ministério da Agricultura tenha orçamento suficiente para não ter que ficar dependendo da Fazenda. O Ministério da Agricultura parece ser um ministério poderoso, mas já foi dividido em dois e os recursos... Quer dizer, o Ministério não tem força para poder contratar um acordo lá fora, passa pelo Itamaraty. Não tem recurso, passa pelo Ministério da Fazenda. Tem que dividir todas essas funções, que não são poucas, com outros ministérios e sem autonomia. Então, é muito ruim você ter um plano safra todo ano, não tem um plano que pudesse abranger 4 anos, 5 anos, para você poder ter uma previsibilidade. Então, a gente tem que correr todo ano atrás de recursos, brigar em 2 orçamentos, porque o ano agrícola não é o ano, não é o calendário gregoriano que termina no dia 31 de dezembro. Então, você tem que brigar com recursos para esse ano, com recursos do ano que vem, para uma mesma safra.
Nós temos sofrido muito com isso, né? Inclusive, mesmo com o recurso liberado, o que ocorre muitas vezes é que o produtor contrata, como você falou, para a safra dele. Então, ele faz o planejamento antes da semeadura, faz contratação de seguro ou adere ao Proagro, enfim. E ele contrata a sua apólice, paga o valor referente ao prêmio, e quando não sai a subvenção, quando ele não é subvencionado, e isso vem só mais para frente, né, não é no momento da contratação que ele fica sabendo, muitas vezes ele acaba não conseguindo a subvenção, então ele tem que pagar ainda um complemento que seria o valor que a subvenção cobriria. Torna o seguro mais caro, é uma despesa que ele não contava, não previa, porque afinal ele acreditou que o governo tinha o seguro rural como uma ferramenta fundamental para mitigar o risco de produção e de abastecimento nacional, e ele acaba tendo que arcar com esse valor, ou ele cancela a pólice dele, e daí pode correr o risco também de ter perda. É lamentável, a gente pede muito essa previsibilidade porque dá segurança ao produtor, ele se planeja melhor, ele consegue se recompor em caso de perda, e isso não tem ocorrido definitivamente nos últimos anos. A gente espera que o próximo Plano Safra, que vai ser anunciado daqui a 50 dias, venha com um formato melhor. Eu tenho visto muita discussão. Essa semana mesmo o ministro estava lá em Rio Verde falando de como é que está pensando nessa composição, que não era precarizar o Proagro, que tem 10 bilhões, mas tirar alguns recursos de lá para compor o seguro rural na faixa aí de uns 3 bilhões. Ano passado pedimos isso, mas recebeu menos de 1. Então isso dificultou e agora tem que fazer alongamento de dívida, vai ficando tudo muito mais caro, principalmente no contexto com juros elevados. Vamos torcer para que esse ano a gente tenha um plano safra vigoroso, com muitos recursos, Ana Paula, e também com um seguro rural mais abrangente. É a nossa expectativa, foi o nosso pedido, que realmente o Plano Safra venha robusto e aborde o seguro, né? Porque ano passado nós não tivemos esse anúncio juntamente com o anúncio do Plano Safra e ficamos reiterando pedido após pedido para que realmente o orçamento fosse composto para o seguro rural. E precisamos que realmente venha um plano safra muito bem planejado também, que as diretrizes que sejam colocadas no anúncio efetivamente se cumpram durante o ano. Muitos benefícios que foram anunciados no ano passado, como redução de taxa de juros para produtores que tivessem as suas obrigações ambientais cumpridas, e também um aumento de recurso, não foram consolidadas porque o que se anunciou não foi regulamentado, não foi normatizado. Então, a gente realmente precisa que o que vai acontecer durante o ano safra seja muito bem planejado nesse pré-anúncio do plano. Você está aí no Paraná e eu vou perguntar sobre a evolução da safra, já que hoje a gente teve esse anúncio da Conab aí com o 7º boletim. Como é que está a colheita e o desenvolvimento da safra de milho aí no Paraná, hein, Ana Paula? Bom, nós estamos praticamente com a soja toda colhida, que é a nossa maior área de verão. Tivemos perdas significativas, né, na média estadual e principalmente regionalmente houveram perdas que abalam um pouco o planejamento do produtor, né? A safra de verão é a mais rentável, é a maior, é onde ele recupera o seu recurso, complementa a sua renda, e tivemos perdas bastante expressivas na região do Norte Pioneiro, Norte Central e Noroeste do estado. O milho safrinha vinha com uma perspectiva muito boa, né, de uma área um pouco maior e uma produção também em torno de 14 milhões de toneladas, que é o que a gente tem produzido e conseguido aumentar um pouquinho ano a ano, mas as lavouras que foram plantadas logo no início da janela, principalmente mais para a região oeste do estado, já sofrem também com o déficit hídrico que tiveram lá no início da implantação das lavouras. Então devemos ter uma safra de milho um pouco menor do que é prevista inicialmente, assim como vai ocorrer com a soja também.
Então, não vai ser um ano fácil. A gente tem regiões que estão boas e regiões que estão muito ruins, então os produtores ainda continuam sofrendo com perdas significativas e muito preocupados com essa questão das suas dívidas, principalmente. Eu conversei com alguém de vocês aí esses dias dizendo que esse alongamento acaba pegando mais investimento, não pega custeio, né? A resolução do Banco Central ela é específica para contratos de investimento. O custeio, o que se alega é que o Manual de Crédito Rural já tem a previsão automática, então se o produtor tiver dificuldade de pagamento, ele vai até a instituição financeira e pede renegociação. Mas a gente sabe que na prática nem sempre a instituição financeira concede, porque fica a critério dela e com as condições que ela tem, e a taxa de juros é a taxa de mercado, então o produtor não tem muita opção, ele vai ficar com uma dívida com uma taxa de juros bastante elevada. Agravante, não queremos ser aqui, vamos que fala, pessimista, mas o custo de produção, né? O preço baixo das commodities que também não compensa, né? O produtor fica sem saber, eu vendo agora, eu guardo, esse grande dilema, né? Vendo na hora da colheita ou eu gasto para fazer armazenagem, para guardar num silo. As pessoas não sabem o que é uma empresa a céu aberto, como é o agro. Com certeza, a gente tem muitos desafios para lidar. Quando o produtor ainda tem como armazenar a sua safra, ainda é uma opção, né? A gente sempre fala que ele precisa diversificar suas estratégias de comercialização e muitas vezes a estratégia é guardar de fato para não vender no momento de maior oferta. Mas a realidade na maioria dos nossos produtores é que eles não têm esse tempo todo, essa estrutura para armazenar também. A soja sai, já precisa entrar o milho e depois o trigo, a rotatividade ainda é muito grande e às vezes ele ganha questão de reais por saca, poucos reais por saca. E a perspectiva não é de melhora de cenário, né? Principalmente para soja, milho e trigo. Então, é uma situação delicada, de fato. Mas não vamos desistir, não é, Ana Paula? Bora continuar trabalhando, porque é assim o produtor. Agora há pouco a Ana Amélia estava falando, é antes de tudo um forte, como dizia lá nosso Euclides da Cunha, lá para os nordestinos, mas eu aplico a frase para o Brasil inteiro, para os produtores rurais. Minha querida, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, tá? Eu que agradeço, até a próxima.